Bom dia a todos, espero que estejam bem. Que ninguém esteja com muito sono porque ficou acordado até às 4 da manhã para nada, no fundo. E que esteja muito cansado e depois adormeça enquanto eu estou a falar. Eu sei que dou sono, não é? É bom. É um bom tranquilizado. Exato. Ok. O título que eu escolhi para este sermão é algo que eu tenho estado a pensar nos últimos tempos e a falar comigo mesmo e com Deus. E há mensagens que me chegam através do estudo que eu vou fazendo, dos meus devocionais, da leitura da palavra, e há outras que nascem às vezes quando nós olhamos para a igreja e achamos que há necessidades e então desenvolvemos uma série de sermões para falarem acerca de algumas coisas que nós como líderes ou pastores achamos. Mas há mensagens que Deus começa primeiro a pregar ao nosso próprio coração. E a mensagem que eu gostava de partilhar hoje com vocês é uma dessas. Confesso que nos últimos tempos me tenho sentido muito cansado. E quando nós estivemos no retiro, há pouco tempo, dos Passos para uma vida saudável e frutífera, uma das coisas que nós na liderança identificámos é que sentimos, e muitas pessoas queixavam que estavam cansadas. Muito cansadas. E então eu perguntava-me a mim mesmo algumas coisas. Eu não tenho a caneta, não sei. Vem para a frente, por favor. Ok. Vais pondo para a frente. Perguntava-me a mim mesmo o que está a acontecer comigo, ou o que está a acontecer connosco. Como está a igreja dos nossos dias, como está esta geração. Por que razão tantos cristãos e eu mesmo às vezes encontro-me cansado, ansioso, emocionalmente exausto, espiritualmente enfraquecido e desgastado. Falamos com pessoas e vemos pessoas cansadas, muito cansadas. E pensava, porque vemos pessoas que amam sinceramente Jesus, mas vivem ainda como se carregassem num peso que nunca desaparece. Para a frente. Porque tantos perdemos, porque às vezes falo com pessoas que parece que a alegria de um tempo atrás, a alegria da salvação está a ser perdida na sua caminhada, porque tantos perderam a alegria da oração. Nós tivemos um encontro que agora promovemos a cada última sexta-feira do ano aqui na igreja. E esta sexta-feira estávamos pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. E durante aquele tempo eu estava a pensar, eu vou fazer um parênteses, eu não estou aqui para condenar ninguém, tá bem? Estou aqui para fazer um retrato daquilo que eu sinto e daquilo que eu observo em mim mesmo e observo na sociedade à nossa volta. No fim, eu estava a pensar, enquanto cantávamos o último louvor, e pensar, não há um segundo, um minuto, um dia, uma hora, na presença de Deus que seja um desperdício. Não há lugar melhor, lugar onde eu me sinto mais cheio, mais tocado, mais expansivo, mais descansado que quando estou na presença do Senhor. Vivemos sem muita alegria, deixamos de saborear a palavra de Deus, de nos alimentar dela, vivemos permanentemente ocupados, mas interiormente vazios. Quanto mais observo a minha própria vida e as lutas que eu tenho que ter e a realidade à minha volta, mais percebo este paradoxo. Estamos a viver uma geração que possui mais recursos de qualquer geração de toda a história. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanta rapidez, nunca tivemos tantas facilidades. Eu trabalhei num banco no início da minha vida, ou da minha vida laboral, e recordo que para se fazer uma transferência bancária havia filas. Papéis que eram precisos, coisas que era preciso perder tempo para fazer. Hoje eu pego no meu telemóvel e faço uma transferência em segundos. Já não preciso ir para a fila. As compras chegam a casa. Eu ainda não sei fazer isto, eu ainda sou de uma geração antiga, mas eu sei que os mais jovens compram e o continente vem trazer a casa e o pingo doce e já não precisamos ir para a fila e para pagar e para comprar. Os documentos resolvem-se online. As máquinas cozinham, as bimbis.
Eu nunca comi, não tenho guimbe, mas faz boa comida ou quê? A minha guimbe é a minha esposa ainda. E faz uma boa comida. As máquinas limpam, eu lembro-me quando era miúdo, as senhoras pegavam na roupa e iam para o rio lavar a roupa. Passavam, aquilo era um ponto de encontro e eram as notícias do bairro, não é? Durante aquelas horas elas falavam naqueles tanques, olha, tem um tanque público aqui ao lado. E acho que ainda vão lá algumas pessoas fazer algumas coisas. E hoje nós temos máquinas, carregamos no botão e fazem isso tudo, cozinham, limpam, lavam, secam, a inteligência artificial responde em segundos àquilo que demorava anos ou meses a pesquisar, pessoas que iam fazer pesquisas às vezes de meses, e agora em pouco tempo se consegue respostas para as perguntas que se fazem. Então onde é que está o nosso tempo? Porquê é que nós andamos tão cansados? Porquê é que nós não temos tanto tempo como gostaríamos? Porquê é que a sensação de que estamos sempre atrasados, não é? Eu hoje tive um problema aqui com o meu tablet e cada segundo parecia sei lá o quê, porque o sermão estava aqui, então eu estava a tentar resolver isto e andava a correr de um lado para o outro. Às vezes eu vivo com a sensação que estou sempre atrasado. Sempre cansado, sempre a correr, sempre com mais tarefas para concluir. E parece que quanto mais a tecnologia permite libertar-nos, mais ela está a exigir de nós. Sem nos apercebermos, começamos a sacrificar tempo que deveria ser dedicado a outras coisas, que nunca deveria ser sacrificado. Temos menos tempo para conversar com os nossos filhos, temos menos tempo verdadeiramente para falar com a nossa esposa, para visitar os nossos pais, para descansar, para servir na igreja, para estar com alguém que precisa de falar e de ser ouvido. E infelizmente temos cada vez menos tempo para Deus, eu acho. E esse é realmente o grande problema. Porquê? Porque muitas outras coisas, silenciosamente, estão a tomar esse lugar. E permita-nos que vos faça uma afirmação não para nos condenar, mas para nos ajudar a olhar para o nosso próprio coração. Deixa estar, era antes. Aquilo para o qual encontramos tempo não revela apenas uma agente cheia, ou que não encontramos tempo. Revela aquilo que realmente governa o nosso coração. Porque o nosso calendário acaba por revelar quem está sentado no trono da nossa vida. Se nós não temos tempo para estar com as pessoas que amamos, se nós não temos tempo para Deus, para orar, para ler a palavra, para meditar, para passar tempo de intimidade com Deus e estamos cansados porque não temos tempo, então aquilo que está a governar o nosso coração, a nossa vida, não é aquilo que deveria governar. São todas outras coisas. Atividades, coisas que nós amamos fazer, mas não é aquilo que deveria governar. Porque aquilo que nós amamos acaba sempre por encontrar espaço na nossa vida. O pastor Carlos MacCord dizia estas palavras que eu nunca vou esquecer. Aquilo que ganha a tua atenção, ou seja, que te atrai, é aquilo que vai ganhar o teu coração. E nós vamos investir nisso, a nossa vida. Então quando alguém me diz, gostava muito de orar mais, mas não tenho tempo, gostava de ler a Bíblia, mas não tenho tempo, a vida não me deixa, gostava de servir mais na igreja, mas ando demasiado ocupado. Talvez o problema não seja apenas falta de tempo, talvez seja a questão do que ganhou o teu coração, das prioridades da tua vida. Porquê? Porque o nosso calendário acaba por revelar quem está sentado no trono da nossa vida. Para a frente agora. É precisamente sobre isso que eu gostaria de falar. Não para criticar a geração porque eu vivo nela e eu estou a lutar com isso. Eu também enfrento estas lutas, mas eu preciso constantemente vigiar o meu coração. E eu estava a pensar há uns anos atrás, quando eu fiz o sabático, e houve uma frase que depois de algum tempo de eu estar em sabático e ainda andar sempre muito ansioso, me marcou e que me acompanhou nos últimos tempos, que foi: vive o ritmo da graça. Viver no ritmo da graça de Deus. Nós atraímos demasiadas coisas para a nossa vida que nos impedem de viver no ritmo da graça de Deus. Permita que a palavra de Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que Ele possa, se calhar, expor feridas ou algumas coisas que estão mal dentro de ti, mas se faz isso, nunca será para te humilhar, mas para te curar e para falar ao teu coração.
Será que a hipermodernidade está a roubar a tua mente, a tua alma, o teu coração? Porque vivemos uma época em que os sociólogos chamam de hipermodernidade, ou seja, já não é a modernidade. E há um efeito constante, e talvez já tenhas ouvido essa expressão. E há um filósofo, tem aí uma fotografia dele, Gilles Lipovetsky, ele é francês. Ele utiliza este termo para explicar que já não vivemos apenas na era da modernidade, mas que entramos numa fase em que tudo está a ser levado a um extremo, tudo é hiperprodução. É muito interessante, eu estava a ouvir este dia a dizer que os nossos salários em Portugal não podem ser comparáveis aos de Alemanha e outros países, porque nós não temos uma hiperprodução, não somos produtivos em Portugal. Então, precisamos produzir mais. Acho que há um estudo que diz que realmente em Portugal não há uma produção como deveria haver. Não sei se é porque os portugueses... Eu sei que não é porque os portugueses não têm capacidade. Por várias estruturas, eu não vou falar agora disto, porque se eles vão lá para fora e têm essa capacidade, se cá dentro também a têm. Então vivemos a hiperprodução, o hiperconsumo, a hiperinformação, a hiperconectividade, estamos conectados a tudo, e também o hiperindividualismo, ou seja, tudo é mais rápido, mais intenso, mais urgente, mais imediato. Vivemos num mundo onde esperar tornou-se quase insuportável. 5 segundos para carregar uma página da internet parece uma eternidade. Eu sou do tempo em que fazia no telemóvel, não é? E demorava. Bom, os mais jovens não sabem o que é isso. Demorava tempo e depois caía a ligação e primeiro outra vez retornasse. 5 segundos, já ficamos fartos. Uma resposta que demora horas do WhatsApp gera ansiedade na pessoa. Uma fila no supermercado torna-se motivo de irritação. No trânsito, então, a minha filha mais nova está a conduzir agora. Ela já tirou a carta há muito tempo, mas ela é, na verdade, não é uma grande condutora. E ela reconhece isso. Mas, então, como ela tem receio, se a estrada é de 50, ela não vai mais de 60. E ela diz, pai, as pessoas estão sempre a apitar atrás de mim, sempre a apitar, eu já vou a 60. Eu não posso ir a mais, aquilo é só de 50, depois a polícia multa. Ou se alguém atravessa, eu vou atropelá-lo. Ou seja, as pessoas não têm a paciência. Começam logo de manhã, parece que estão atrasados, a correr para o trabalho, a irritar-se uns com os outros, em casa, igual. Perdemos a capacidade de saber esperar. Não sabemos esperar. E isso cansa. E quando deixamos de saber esperar, também deixamos de saber permanecer na espera, na presença de Deus, no cuidado de Deus. E Deus continua a trabalhar muitas vezes no ritmo da graça, do silêncio, do cuidado. E enquanto o mundo vai acelerando cada vez mais, o Espírito Santo continua a transformar as pessoas ao seu ritmo, devagar, fazendo a sua obra acontecer. E o problema não é apenas a velocidade do mundo. O problema é quando essa velocidade, essa hiper, entra dentro do nosso coração e começa a governar. E então nós começamos a fazer isso também no nosso trato com Deus. Queremos tudo rápido com Deus. Começamos a tratar Deus da mesma maneira que tratamos o resto. Queremos respostas rápidas às nossas orações, coisas instantâneas, milagres rápidos, transformações sem processos, mas o reino de Deus não funciona e nunca vai funcionar assim. O reino de Deus não funciona à nossa velocidade. E nós estamos a ser treinados para ser tudo rápido. E isso cansa-nos esperar que Deus cumpra promessas, cansa-nos esperar que Deus responda às nossas orações, cansa-nos estar na presença de Deus, eu acho. Achamos que passar um tempo de contemplação e tirar um dia para estar só com Deus é perder tempo, e não é perder tempo. Não é perder tempo. Eu volto a dizer, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, um dia na presença de Deus nunca é perder tempo. E nós precisamos aprender isso. Nós queremos tudo rápido. Até na nossa relação com Deus queremos que seja rápida. Estamos demasiado ocupados, cansados e não percebemos muitas vezes o preço que estamos a pagar. Vivemos ligados ao mundo inteiro através dos telemóveis e das redes, mas desligados da nossa própria alma. Conhecemos notícias do outro lado do planeta, mas ignoramos aquilo que Deus às vezes está a falar ao nosso coração na sua palavra, porque não paramos, quando lemos a palavra, para meditar naquilo que ela está a falar aos nossos corações. Lemos, recebemos conhecimento, informação, e é mais uma informação, mas não deixamos que aquilo processe dentro de nós.
Temos milhares de contactos, mas cada vez menos comunhão. Nunca tivemos tantas formas de comunicar e, ao mesmo tempo, sentimos-nos tão sozinhos. Dizem que quando houve o apagão no ano passado, pessoas descobriram que viviam outros na sua casa também. Foi interessante. Entre as pessoas a correr para comprar papel higiênico, eu não sei porquê, e água, que é sempre a mesma loucura, como quando foi a pandemia, ou pessoas que realmente descobriram que tinham família dentro de casa e que tinham tempo e não sabiam nem conversar, descobriram-se a conversar porque não estão ligadas umas às outras. Nunca tivemos tanto entretenimento e ao mesmo tempo nunca houve tanta ansiedade, tanta informação e ao mesmo tempo tanta confusão espiritual. Agostinho, Hipona, ora põe para a frente, escreveu uma frase que continua tão atual como há mais de 1500 anos. Fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Por isso nós corremos para muitas coisas. Problemas que temos, corremos para aqui, corremos para ali, enchemos a nossa agenda. Mas se nós não tivermos a capacidade de nos aquietarmos, não pousarmos em Deus, nós vamos estar sempre inquietos, cansados. Talvez seja exatamente esta realidade que alguns de nós estamos a viver. Não estamos cansados apenas fisicamente, estamos espiritualmente esgotados. Não porque Deus esteja longe, mas porque nos afastamos silenciosamente da fonte de toda a graça, de toda a vida, de todo o renovo. Por isso a pergunta esta manhã é: como está a tua alma? Como está a tua alma? Há realmente marcas indisfarçáveis na tua vida que possam ser reveladoras de como está a tua alma? A nossa sociedade vive desta forma. Põe para a frente, por favor. Mais. Excesso de aceleração. Informação que circula à velocidade da luz. Inovação que envelhece, compra-se um telemóvel, passado um mês já está desatualizado. O ritmo da vida vai atropelando o nosso corpo e nós vamos ficando cansados. Outro sintoma é o hiperconsumo. Pessoas compram para satisfazer necessidades básicas. Muito mais do que para satisfazer necessidades básicas. Elas compram para preencher vazio, para dar identidade, para obter prazer imediato, para satisfazer uma necessidade de dar sentido à sua vida, quando nada dá sentido que não seja Deus. A incerteza e a ansiedade. Vivemos num mundo com desafios. Vemos as guerras, vemos as coisas. Ontem a minha esposa chegou perto de mim e disse: estamos mesmo no fim do mundo. E eu: estamos. Porquê? Então agora Málaga está a tremer a terra também. Lá na terra dela, acho que para longe de Mosteiro. Eu não vi a notícia, mas acho que tremeu a terra para lá também. Vemos o que aconteceu na Venezuela, no Japão, vemos o que está acontecendo no mundo e isso torna-nos ansiosos, cansa-nos. O individualismo, ou seja, tentar viver uma vida por nós mesmos, sem Deus, sendo o centro absoluto do nosso universo, responsável pelo seu próprio destino. E depois a tecnologia e a vigilância. Ou seja, estamos permanentemente ligados, falsamente livres, constantemente a ser utilizados pelo ecrã. E estes são perigos dos dias que vivemos. Então, nós recebemos muita informação e recebemos muita palavra e ouvimos muitos sermões. Como é que nós podemos resolver coisas? Quais são os perigos dos dias que vivemos? A primeira delas é que cristãos hiper informado, mas pouco transformado, é o que está acontecendo muitas vezes connosco. A palavra diz, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevia, dizia: virão tempos em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Ao olharmos para como está a nossa sociedade, a nossa geração, o primeiro retrato desta cultura está produzido na vida de muitos cristãos, é isto mesmo. Ou seja, não olhamos para a palavra de Deus para poder vivê-la, mas buscamos muita informação, ouvimos muitas coisas, somos bombardeados por informação que nos impedem de viver aquilo que Deus quer que vivamos. Talvez este seja um dos maiores perigos e mais difícil de reconhecer. Vivemos a geração mais informada da história. Tão fácil aprender de Deus. Podemos ouvir num único dia pregadores de vários continentes.
podcasts, ler artigos. Temos centenas de traduções da Bíblia no telemóvel, aplicações que nos enviam versículos diariamente. Agora, a Igreja Lessa disse, olha, coloquem um alerta. Aqueles que dizem que não têm tempo para fazer devocionais, colocam um alerta, baixa este aplicativo, colocam um alerta e ele vai tocar àquela hora e tu então vais poder ter tempo para fazer o teu devocional e ler a palavra. Eu não sei se está a funcionar, sinceramente. Porque recebe-se tantos alertas no telemóvel, tantas coisas. Há poucas décadas, muitos cristãos possuíam apenas uma Bíblia. Eu lembro-me quando eu comprei a minha primeira Bíblia. Eu cometi um erro grande que só compreendi quando cheguei a minha primeira Bíblia em português, porque eu converti-me em Espanha. Então, depois fui chamado para ir missionário para o Brasil e eu não tinha Bíblia portuguesa. E eu vim a Portugal antes de ir ao Brasil, estar com a minha família, e disse ao meu pai para me oferecer uma Bíblia, em português. Então eu lembro-me naquela altura, a Bíblia custou, era uma Thompson, custou muito dinheiro. Não sei quantos contos em português. E quando cheguei ao Brasil havia milhares daquelas Bíblias a um preço de 10% daquilo que eu gastei. Eu achava que o Brasil ainda precisava ser evangelizado. Afinal, havia mais igrejas do que farmácias. No entanto, eu lembro-me de ter uma Bíblia em papel era algo precioso. Hoje nós pegamos no telemóvel, temos milhares de traduções, ajudas, coisas, e isso está a fazer diferença na nossa vida. Está a ajudar, está a contribuir. Carregamos uma biblioteca no bolso, é uma enorme bênção, mas isso está a fazer alguma diferença? Porque conhecer não significa transformar. Saber não significa viver. Ouvir não significa obedecer. Conhecer versículos não significa conhecer Cristo. E há uma ilusão que se instalou no coração de muitos cristãos. Pensamos que porque ouvimos muita palavra, estamos automaticamente a fazer a vontade de Deus e crescer. Mas Deus nunca prometeu transformar-nos porque ouvirmos. Sim, a fé tem que ouvir para a salvação. Mas ela precisa entrar e ser obedecida, e ser vivida, e ser experimentada para que nós possamos crescer e ser transformados dia após dia até chegar à imagem e à estatura de Jesus Cristo. Não é por conhecer e por termos 30 traduções da Bíblia aqui e por sabermos muitas coisas. Se nós não deixarmos que isso entre dentro de cada um de nós, porque enchemos a nossa mente com tanta informação, com tantas coisas, que a palavra não consegue produzir fruto. Tiago escreveu estas palavras que continuam profundamente atuais. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E Tiago sabia que estava a falar a uma igreja que muitos deles tinham, se calhar, estado com Jesus Cristo. Ele estava a dizer, olha, não sejam só ouvintes, sejam cumpridores, porque é isso que vai transformar a vossa vida e é isso que vai trazer descanso. E é isso que vai fazer com que nós vivamos a ritmo da graça e não cansados. Ouvir sem obedecer vai produzir uma ilusão espiritual de que sabemos muito e temos muito conhecimento. E é possível passar anos sentado numa igreja e não permitir que a palavra transforme verdadeiramente o nosso coração. É possível citar textos bíblicos e continuar preso ao nosso orgulho. É possível conhecer doutrina e continuar sem amar o nosso próximo. É possível até discutir coisas da teologia e continuar sem perdoar aquele que nos ofende. É possível levantar as mãos durante o louvor e logo a seguir, quando se sai e pega no carro, baixar a nossa mão para fazer um gesto feio àquilo que nos apita no trânsito. É possível. É possível falar de santidade e viver uma vida que ninguém conhece. Isto é um perigo, percebem? Ou seja, hiperinformação, hipermodernidade, hiperconhecimento, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Nós cansados, mas nós, se não pararmos para nos deleitarmos em Deus, na palavra do Senhor, vivê-la, experimentá-la, pedir ao Senhor que nos dê graça, ritmo de graça para podermos vivê-la, nós vamos amontoar conhecimento, mas vamos viver cansados. Muito cansados. Paulo escrevia: o conhecimento ensurdece, mas o amor edifica. Tu podes saber explicar a graça, mas ter dificuldade em vivê-la. Podes saber falar do perdão, mas sabe-te a perdoar quem te ofende. Podes saber ensinar sobre humildade, mas viver sem a teres dentro de ti. Por isso, corremos o risco de que esta seja a era do engano da espiritualidade digital. Consumimos conteúdos digitais da mesma forma que consumimos vídeos nas redes sociais. Scroll. Como é que se chama? Scroll. Eu vejo os miúdos e os jovens. Tudo assim. Não é, David?
Tu não. É só as minhas filhas. Podemos ser consumidores espirituais, saltamos de sermão em sermão, de conferência em conferência, de pregador em pregador, de podcast em podcast, sempre à procura de algo novo, algo mais impactante, mas raramente paramos tempo suficiente para deixar que Deus trabalhe naquilo que nós já ouvimos. Às vezes eu pergunto lá na igreja, vocês lembram-se qual foi o sermão da semana passada? O pessoal fica assim, ou o pregador é mesmo muito mau, ou então as pessoas ficam assim meias, e depois lá há um que diz uma coisa, e os outros bem à memória, diz isto e tal. Mas eu reparo que as pessoas estão cheias de informações e a palavra não está, às vezes, a produzir fruto nas suas vidas. Vivemos uma cultura que valoriza novidades, mas desvaloriza a fidelidade. O reino de Deus não cresce através da ansiedade por novas revelações, cresce através da perseverança, da quietude, em obedecer àquilo que Deus já vai revelando às nossas vidas. E talvez o nosso maior problema não seja a falta de conhecimento, talvez seja excesso de conhecimento e pouca prática daquilo que aprendemos. E claro, isso cansa. E receber muito, ou ter muita informação sem a praticar, é comparável a esta imagem que me surgiu. Imagina, uma senhora convida-vos uma família convida para ir à vossa casa. E vocês estão ali na cozinha, antes do jantar, e estão a comer umas azeitonas, um aperitivo, qualquer coisa, enquanto se prepara o jantar, e olhas por um instante e vês uma quantidade de revistas de culinária, aquelas grossas. Vocês já foram a uma casa assim, que as senhoras têm muitas revistas de culinária, e você fica fascinado com aquilo, então pergunta, você deve cozinhar muitas destas receitas? E ela responde, não, isto aqui é somente para decoração. Muitas vezes nós fazemos isso também com o conhecimento que temos. Somos pessoas que colecionamos receitas, mas nunca cozinhamos aquilo que temos em mão. Jesus nunca chamou pessoas para acumular informações, chamou-os para o seguirem. O que é que isso produz? Produz uma fé superficial. Ou seja, é um perigo. Porque a velocidade desta geração criou uma espiritualidade superficial, rápida. Queremos experiências intensas, momentos emocionantes, cultos inesquecíveis. Nunca fugimos dos processos. Ou seja, queremos que tudo aconteça rápido, queremos ir ao culto e ser tocado. O que é que faz vir aqui ao culto neste domingo? É a experiência de louvor, que é top, é música, é o ambiente, é a emoção. E nós gostamos disso, e isso não é mau gostar disso. Mau é quando nós fugimos dos processos silenciosos onde Deus realmente quer formar as nossas vidas. Ou seja, a emoção do domingo está presente e agrada-nos porque Deus se manifesta, mas depois esquecemos da fidelidade da segunda-feira, da terça-feira, da constância, de deixar que aquilo vá trabalhar nos nossos corações. Queremos sentir Deus, mas nem sempre queremos que Ele seja parte do nosso dia-a-dia, que esteja presente, que de manhã, quando nós acordarmos, possamos dizer, eu não vou dizer bom dia Espírito Santo, porque é um pregador que escreve isso, é assim um bocado de coisa, um escritor, mas dizer, olhar e ter a consciência de que, mais um dia para viver para Deus e com Deus. Quando tu acordas de manhã, qual é o teu primeiro pensamento? Tipo, estou atrasado. O que é que vou fazer agora? Vou correr, depois vais mal disposto, depois já começas a discutir com a tua esposa ou com alguém em casa porque estás mal disposto, o dia já está a correr mal e não sei o quê, e depois quando tu estás atrasado e quando tu as coisas não estão a acontecer, começa a acontecer tudo, assim, tudo vai acontecendo e o dia já está estragado e ficas irritado até ao fim do dia. Mas se calhar quando nós acordarmos e termos a consciência amanhã de que temos mais um dia para viver com Deus e que podemos entregar todos os nossos fardos, todas as nossas cargas, tudo aquilo que nos desgasta, que nos cansa, se calhar é a melhor coisa que podes fazer. É, com certeza, a melhor coisa. Emoções não sustentam ninguém. O que sustenta é uma vida enraizada em Jesus Cristo. Por isso Jesus falou da parábola do semeador. Ele disse na parábola do semeador, há sementes que germinam rapidamente. Parecem promissoras, parecem vivas, mas não produzem raiz. E quando chega o calor, as provas, as dificuldades, secam. Mas depois falou de outras sementes que começam igualmente bem. E diz, mas essas estão rodeadas por espinhos. E esses espinhos acabam por sufocar completamente a planta.
Então depois Jesus começa a explicar mais à frente esses espinhos o que são e diz: os espinhos são as preocupações da vida, o engano das riquezas e os prazeres deste mundo. E estes são os espinhos da nossa geração. Os cuidados pela vida, as preocupações demasiadas, colocando Deus fora da nossa equação, Deus à parte dos nossos problemas. Isso cansa muito, vai-nos cansando, vai-nos desgastando. O engano de correr atrás de coisas, achando que isso vai trazer satisfação à nossa alma e nós continuamos vazios e secos, os prazeres deste mundo. É interessante, quando Jesus está a explicar a parábola, ele diz: olha, aquelas que crescem entre espinhos, no meio desta confusão, dessa correria da vida, ele começa a dizer, elas vão, as preocupações desta vida, ou seja, elas não conseguem crescer, estão rodeadas de espinhos. E é interessante que Jesus não diz que é Satanás que vai lá arrancar a planta, pois não? O que é que ele diz que arranca a planta? São as distrações deste mundo. São as coisas deste mundo. E às vezes nós não produzimos fruto da alegria da salvação, do descanso em Deus, da contemplação, porque nós estamos sufocados pelos espinhos desta vida e estamos cansados. Cansados. Muito cansados. Talvez seja exatamente isso que esteja a acontecer hoje na sua vida, na minha vida. Não abandonamos Jesus, mas permitimos que demasiadas outras coisas ocupem um espaço central do nosso coração. O trabalho, as redes sociais, as preocupações da vida, os projetos, o sucesso. Nada disso é necessariamente pecado. Não é pecado, mas tudo isso pode tornar-se espinhos na tua vida. Aquilo que não parece perigoso acaba por matar lentamente a nossa comunhão com Deus. Afastar Deus do centro da nossa vida. E, meus queridos, Deus quer trabalhar em profundidade. E isto é uma verdade que precisamos recuperar. Deus não quer trabalhar na superficialidade nem na velocidade. Ele quer trabalhar na profundidade. Deus nunca trabalhou à velocidade da cultura. Enquanto nós queremos resultados imediatos, Deus quer formar caráter. E a espera forma caráter. Saber esperar. Enquanto nós procuramos rapidez, Deus procura que nós cresçamos profundos. Enquanto nós contamos dias, Deus está a ver o projeto final. Para Deus não existe dias, nem tempo. E nós vemos que as grandes histórias da Bíblia aconteceram no tempo de Deus. Alguns esperaram 40 anos, outros já eram velhotes para ter o filho da promessa. Ou seja, uma quantidade de coisas que aconteceu. Nós ficamos cansados porque queremos tudo rápido. As nossas orações, os nossos desejos, as nossas promessas, que o Senhor resolva rápido, eu não aguento mais. E nós olhamos para os heróis da fé e vemos homens que souberam esperar e tiveram que esperar décadas. Eu sei, cansa. Eu também me sinto cansado. Mas precisamos que a graça de Deus encha o nosso coração e que nós possamos encontrar a centralidade da Bíblia e de Cristo nas nossas vidas. Que nós não façamos dos exercícios da disciplina espiritual apenas coisas, mais uma, na minha corrida da vida. Já li a Bíblia hoje, mas não parei para meditar naquilo que eu li, não deixei que aquilo entrasse dentro de mim. Já orei. Não é? Diz todos, o bom cristão ora pelo menos 2 vezes, que é antes das refeições, não é? Orar, passar tempo com Deus. Enquanto nós procuramos rapidez, Deus procura realmente contemplação. Se nós observarmos um agricultor não vai desenterrar uma semente todos os dias para ver se ela está a crescer, não é? Ele sabe que o processo a fará crescer. Ele confia no processo. E Deus trabalha assim, no silêncio, na paciência, no profundo. E às vezes vai demorar anos a resposta à nossa oração. Há lutas que Deus não remove imediatamente porque está a formar em nós dependência, perseverança, maturidade, tempo. Que é aquilo que nós temos uma sociedade que nos permitiu tudo isso e nós não sei onde é que gastamos o tempo. Eu volto a falar ao início. Nós não tínhamos nada disto há 100 anos do que temos hoje. Carros para andar. Eu lembro-me na minha rua havia um carro e toda a gente tinha uma inveja daquele homem. Quando eu era pequeno, só tinha um carro na rua. E era um Subaru, um carro que já nem existe. Um Sambin, não era Subaru, era um Sambin. Vocês já viram algum Sambin? Não. Pois não. Já tem para aí 70 anos, ou seja, isso já não existe. E toda a gente tinha inveja do homem, porque ele tinha um carro e ele trabalhava numa fábrica de noite, que era porteiro e era sapateiro durante o dia. Trabalhava e despertava. E conseguiu comprar um carrinho.
Nós íamos a pé para todo lado. Agora, impossível. Como podemos medir a nossa profundidade? Não é pelo número de sermões, não é pela quantidade de livros que lemos, não é pelos cursos bíblicos que frequentamos, nem pelos versículos que sabemos citar. A verdadeira medida da maturidade espiritual encontra-se numa pergunta simples. Quanto daquilo que já sabes estás verdadeiramente a viver? Porque o reino de Deus não se qualifica por quem é mais santo, quem é mais sábio, mas quem mais obedece. E talvez hoje não precises ouvir uma nova mensagem. Talvez Deus esteja a dizer, filho, viva aquilo que já te ensinei, descansa em mim e no meu cuidado por tua vida. Talvez não precisemos de mais conhecimento, talvez precisemos de mais rendição e de mais descanso. Como seriam os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, o nosso testemunho, a nossa comunhão, o nosso vida, se nós vivêssemos assim, mais dependentes e mais descansados em Deus? Estou a terminar. Onde encontrar descanso no mundo hipermoderno? Talvez estejas a pensar, então o que devemos fazer? Devemos abandonar tecnologias? Se calhar, às vezes fazer um jejum de tecnologias é mais difícil do que fazer um jejum de comida. Dizer, eu não vou pegar no telemóvel durante este tempo. Pegar um daqueles telemóveis que só tem número de telefone, não é? Aqueles Nokia, aqueles que havia antigamente, e tirar tudo o que é digital. Não é isso. O problema nunca foi a tecnologia, o problema nunca foi abusar do mundo, o problema é quando o mundo passa a ditar o ritmo do nosso coração. Se nós entregarmos o nosso coração ao ritmo do mundo e deixarmos que ele nos governe, então nós vamos estar cansados, não vamos ter tempo. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldade ou trabalho, uma agenda vazia, mas prometeu algo maior. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus sabe que tu estás cansado, Jesus sabe que eu me canso, Jesus sabe que a vida tem as lutas, e Jesus está a dizer, vem até mim. Sou eu que te vou dar descanso. Jesus não diz, vem ou um conhecimento religioso, ou uma filosofia, um conjunto de regras, ele diz, vem a mim. Estás a fazer isso? Estás cansado nesta manhã? Alguém cansado aqui nesta manhã? Se há cansado, Jesus está a dizer, vem a mim. Descansa em mim. Entrega ao meu cuidado, porque o descanso nunca foi um lugar, o descanso é uma pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo. Ele não disse, vinde para a igreja evangélica, vinde para a igreja do caminho, vinde para os meus discípulos, ele disse, vinde a mim. E se tu estás cansado, e isso foi um sintoma que nós percebemos em muita gente, a tua alma precisa de encontrar descanso, e nunca encontrará descanso em algo que foi criado. Estou muito cansado, então hoje é bom. Mas é se tu fores encontrar com Deus lá. Hoje vou até à beira do mar, contemplar a natureza. Isso é top, eu gosto, é muito bom. Mas procura encontrar-te com Deus lá, nesse sítio. Procura estar com Deus, que Deus manifeste a sua presença. Não só ver a natureza, o que é bom, mas também que Deus possa revelar e falar contigo, estar contigo. Jesus continua a dizer, vinde a mim. E talvez a maior revolução espiritual e onde encontrarás descanso, no meio de uma sociedade hipermoderna, seja novamente parares para ouvir, parares para orar, parares para abrir a palavra sem pressa, parares para estar com a tua família em momentos de beleza, de intimidade, parar para servir alguém sem olhar para o relógio. Se calhar alguns até já estão a olhar para o relógio porque o pastor está a falar demais, não é? Dizia a comida de tocar. Parar para adorar a Deus como Ele merece, porque tudo aquilo que alimenta a alma nunca acontece na correria da vida. Aprenda a parar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, diz o Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Por isso, a comunhão com Cristo nunca poderá ser uma agenda. Ou seja, nunca poderá ser um item da tua agenda. Tem que ser algo central na tua vida. Porque é daí que vai flotar, que vai brotar toda a tua... o teu renovo, o teu encontro, o teu descanso, a tua paz. E talvez Deus hoje não esteja a pedir para que tu acrescentes mais atividades à tua agenda, mas esteja a pedir para que tu devolvas o primeiro lugar no teu coração, que redireciones as tuas prioridades, que o teu coração possa encontrar paz, que a tua alma possa encontrar descanso,
e que tu possas viver no ritmo da graça. Vivemos uma geração hiperligada ao mundo, mas Deus continua à procura de homens e mulheres profundamente ligadas ao céu. Porque é isso que vai fazer diferença na tua vida e na minha vida. Amém? Amém. Precisamos de viver o que já sabemos. E não precisamos de viver aquilo ou descobrir alguma coisa ou alguma solução. Estou muito cansado. Qual é a solução? A solução é viver aquilo que já sabes. É saber que não encontras o melhor lugar e refúgio maior do que na presença de Deus. E saber que Ele tem um convite todos os dias para a tua vida que diz: vindo a mim. Se estás cansado, se estás carregado, se estás sobrecarregado, eu vou-te aliviar. Para que possas descansar. Quem tem determinado o ritmo da tua vida? A urgência deste mundo ou o convite de Jesus?